Olá pessoal, chegamos então aqui, conforme você vê, ao Templo de Edifu, que quer dizer o Templo da Vingança. Um pouco mais à frente o nosso amigo Charrat vai poder estar explicando, falando mais sobre o porquê da construção desse templo e explicando um pouco mais sobre a vida dos faraós que aqui viviam nessa região aqui de Assuã. Estamos nos aproximando, deixar essa visão para vocês. E é incrível porque nós estamos vivendo aqui, andando pelos passos da história, da antiguidade do povo egípcio. Senhor Charrat, nós estamos aqui, vamos falar de quantos anos mais ou menos? Mais de 4.000 anos? Não, quase 250 anos antes de Cristo. 250 anos antes de Cristo. Foi recentemente construído. Ah, então o templo é novo. Se a gente comparar com outros templos aqui do Egito, esse não tem tanto tempo. Mais ou menos 2.300 anos. Quase. Por aí. Você vê as construções, as colunas. O fim dos faraós, do reinado dos faraós, foi em que época, mais ou menos? 332 anos antes de Cristo. 384 anos. 334 anos Antes de Cristo. antes de Cristo. Ok. Queremos um pouco na sombra. Ali, ó. Tem sombrinha lá. Las caravanas que se forman en la ruta. Sí. Comprou já ou na China? Na Grécia. Na Grécia? Em Japão, eles... Para se proteger, já, Elson. Está muito quente. Pode ficar. Está muito quente. Aí resseca. Eu já morro de sede. E eu tenho que comprar água. Tem que ser galão mesmo. Estamos no templo de Edifu. Já me seca. Esse templo data da época greco-romana. Romana? O tempo depois da época dos faraós. Ah, tá. Greco-romana. As últimas dinastias, né? Não. Depois da época dos faraós. O último faraó de origem nativa foi Nectanebo II, que foi derrotado 334 anos antes de Cristo. Ah, o último. A construção desse templo iniciou-se 250 anos antes de Cristo. E foi concluída 50 anos antes de Cristo. De novo, de centro. Então, tem vários elementos arquitetônicos que os outros templos do Antigo Egito não tinham, da época dos faraós. Acho que repara que subimos umas escadas, que esse templo foi construído sobre uma terra um pouco mais elevada. E desse quarto que está lá de fora, chamado Memisi, quarto do nascimento de Deus Horus, que contém cenas que mostram todas as fases da infância e nascimento desse Deus. Porque o fundador desse grande templo, ele sabia que não foi legítimo o sucessor do rei. Portanto, ele tentou legitimar sua chegada a todo o Egito, dizendo que ele foi filho também dos deuses.
Então, todos os templos da época greco-romana têm esses elementos arquitetônicos. Tem essa fachada chamada pilone. Pilone foi um termo grego antigo, que quer dizer uma fachada constituída por duas gigantescas torres. Tem essa muralha que está aqui de fora também. A muralha externa, dentro da qual encontravam-se vários edifícios secundários. Esse templo se considera um dos mais conservados do Antigo Egito, porque está bem enterrado de areia. Olha ali o nível das casas. Então, os locais daqui moravam aqui dentro, lá em cima. A areia cobria até a figura do deus Falcão. Onde for quer dizer vingança. Por quê? Aqui houve uma grande briga entre essas duas divindades. O deus Sete, o deus das forças do caos, e o deus Falcão. Conta a lenda que no início da história, Deus Ra estava governando tanto na terra quanto no céu. Esse Deus, quando cansa do mundo selvagem desagradável, ligou todo mundo para o seu filho, Deus Shu, Deus Zoar. O Deus Shu deu todo mundo para o seu filho, Deus Geb, o Deus da terra. O Deus Geb deu todo mundo para o filho também, o Deus Osíris. Osíris foi um bom Deus, amado pelo povo, invejado pelo seu irmão malvado Deus Sete, o Deus das forças do caos. O Deus Sete então aproveitou uma festa para nichá-lo num baú e jogá-lo nas águas do rio Nilo, causando sua morte por sufocação. Logo pegou o cadáver desse Deus morto, os quartejando os pedaços, espalhando os pedaços por todos os cantos do Egito. O Deus Osíris era casado com a deusa Ísis, a deusa de magia. A deusa de magia aproveitou sua magia para reencontrar os pedaços desse Deus morto, a fim de ressuscitá-lo. Daí veio a ideia da ressurreição. Ele encontrou todos os pedaços desse Deus morto. O Deus Chacal, Anubis, resolveu embalsamar o cadáver desse Deus morto. Todos os órgãos foram achados com exceção do órgão genital. Então, a deusa aí de novo aproveitou sua magia, se transformando em uma gigantesca cujo bater de asas conseguiu reviver os Ísis por um momento e conseguiu fazer sair seu sêmen, ficando então grávida, engravidou. Dando à luz, 9 meses depois, seu filho Deus Horus. O Deus Horus, quanto ao nosso jovem, reivindicou, estou usurpado, mas o Deus Sete não queria dar nada de volta para o Deus Horus. Então começou aquela briga. E nela a deusa Ísis foi ajudar seu filho, o Deus Horus. O Deus Sete estava bem triste. Portanto, deu arpão a Horus, fazendo entrar em cólera e se dá água correndo. Então, todas as outras divindades foram buscar o Deus Horus, mas encontrou Deus Sete, o arrancando o óleo. Logo, o Deus que ressuscitou começou a ameaçar todas as outras divindades, dizendo: eu sou o Senhor do mundo além. Lá tem demônios, serpentes, tudo mais, que consegue congelar o coração do mesmo Ra. Então, ante essa advertência, o Deus Ra resolveu dar de volta a todo mundo para o Deus Horus. Portanto, e a partir daí, foi chamado Por Semataui. Por quer dizer Horus, Taui quer dizer as duas terras, Sema, Senhor. Horus, Senhor das duas terras, das duas coroas. Na fachada desse templo, a fachada é bem alta, atingindo quase 42 metros de altura. Em cada uma daquelas duas torres dá para ver o rei Ptolomeu batendo no rosto dos inimigos, ajoelhados, que pedem a misericórdia. Aí para cima da mão, o braço com a qual bate no rosto dos inimigos, dá para ver o falcão, dando sua força de vida. Do outro lado dá para ver Abutre. Ele está castigando, batendo os inimigos na presença do Deus Falcão, do qual o templo foi dedicado. Deus Falcão veio acompanhado pela deusa Vaca e aquela outra pela deusa Ísis, mãe e esposa. Lá em cima dá para ver duas filas de Deus sentados no trono, enquanto o rei está em pé. Na torre da direita, lá em cima, na fila de cima, o rei está em pé, carregando a cor do Alto Egito, fazendo oferendas para o Deus Ra-Hor-Arte, para o Deus Tote, o Deus
da sabedoria, a deusa da justiça. Enquanto lá do outro lado, primeira fila de cima, o rei está carregando a Baixo Egito, também fazendo oferendas. Então, Horus teve vários aspectos. Esse foi um dos mais importantes. Horus associado ao deus do sol, enquanto lá do outro lado está carregando para a coroa. Orcimetaus, senhor das duas terras. Em cada uma daquelas duas torres dá para ver duas janelas, por baixo das quais tem dois buracos. Na parte central da fachada dá para ver o sinal produção, o disco solarado com as duas cobras, que ainda ficou viva. Na entrada dá para ver essas duas pedras. Essas duas pedras são duas pedras que sobraram de 2 leões, que cada deles tinha dupla função. Pois é, proteção, e entre as patas de cada leão já tinha uma calha que levava para baixo a água da chuva. Porque se a água da chuva ficasse lá muito tempo, correria todas as cores e acabaria também com todos os relevos. Diante da fachada, dá para ver duas estátuas esculpidas em granito, representando o falcão, carregando para a coroa. E na estátua da direita, a figura do rei foi esculpida na mesma pedra. Ok? Olha lá. Podemos bater foto?